Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma noite gloriosa em sua presença. O tema dessa noite é impactante. Igrejas que cobram dízimo não pregam o evangelho. Por quê? Porque o dízimo, por ser uma lei constitucional de um país chamado Israel, e que faz parte da constituinte, das leis que regia aquele império, e hoje nós estamos no novo pacto de melhores e superiores promessas, estamos depois da cruz, então o dízimo se torna obsoleto, caducou, não foi promulgado no seu país de origem, nem lá existe mais. O dízimo era uma lei constitucional e tributária de um país chamado Israel. Então, nós temos aqui, no capítulo de número 18, e o verso de número 21, a prova de que o dízimo está na lei, na Torá, no Mitbox, faz parte dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Não há qualquer ensinamento de Jesus Cristo para se coletar dízimo na atual dispensação da igreja. Então vamos ler Deuteronômio capítulo de número 18 e vamos verificar que o motivo do dízimo ter sido criado foi justamente quando o povo de Israel saíram das mãos de Faraó, passaram 400 anos escravos, e ao chegarem na terra prometida, por determinação de Deus, houve um censo naquela terra, repartiram a terra, e alguém errou na repartição, e só deu 11 pedaços de terra, quando na verdade era para ser 12. Então os levitas não receberam parte e nem herança na terra prometida. Daí foi criada uma lei. Por isso que o dízimo não pode ser aplicado para os dias de hoje, porque era uma lei constitucional de um país e uma lei tributária. E essa lei está escrito em Número capítulo 18, verso do 21 ao 26. Vamos ler a palavra de Deus. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não leve sobre si o pecado e não morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, e estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: também falará aos levitas e lhe dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos farei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então observe que a lei era clara, era justamente para assegurar o meio de vida dos levitas. Então só os levitas poderiam coletar esses dízimos e as ofertas. Nenhuma outra tribo de Israel tinha ordem de Deus para tal. Por ser as leis que regiam aquele país e ser determinação de Deus, a ordem era sobre os levitas. E isso está escrito na Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 5, diz que só os levitas poderiam fazer esse trabalho.
nenhum líder religioso, nenhum pastor, sacerdote, ou papa, ou bispo, ou reverendo, seja quem quer que seja, recebe ordem da Bíblia para os dias atuais, para fazer tal coleta de dízimos e ofertas. Diz a Bíblia: e os que dentre os filhos de Levi, Hebreus 7,5, recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que também tenham saído dos lombos de Abraão. Aqui encerra toda a história, porque os pastores justificam que Abraão pagou o dízimo, e a verdade é que Abraão só pagou o dízimo uma única vez, e o dízimo que Abraão pagou não foi do que era seu, ele pagou dos despojos da guerra, que ele deu a Melquisedeque. Lembrando que Abraão não pagou o dízimo no templo, mas queria dar 10% de tudo que ele conquistou dos despojos da guerra a Melquisedeque, por gratidão, por ter ajudado a libertar o seu sobrinho Ló. Então, meus amados irmãos, para coletar dízimo, primeiro, tinha que ser filho de Levi. Somente levita pode fazer essa coleta. Nenhum pastor nos dias atuais é levita, porque os levitas cessaram. A tribo dos levitas não existe, nem Israel mais. Segundo, recebeu o sacerdócio. Não existe mais sacerdote depois da cruz, porque o sacerdote por excelência da igreja é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Terceiro, viver debaixo da lei de Moisés. Tinha que ser sacerdote levítico, tinha que viver debaixo da tutela da lei de Moisés para poder coletar dízimo. Então isso significa dizer que toda a igreja que cobra dízimo vive debaixo da tutela da lei de Moisés. É um evangelho mesclado com a lei, para utilizar-se da lei e literalmente fazer meio de vida do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é clara: tinha que ser sacerdote levítico, tinha que viver debaixo da tutela da lei, porque dessa forma tinha ordem para coletar os dízimos, ainda que também tenham saído dos lombos de Abraão. Olha como a Bíblia é clara, de acordo com a palavra, o dízimo durou de Abraão até Levi, em Levi se encerra. Olha, isso é muito sério, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele nunca coletou o dízimo? Porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, e como a tribo de Judá não tinha ordem para coletar dízimo, somente os sacerdotes da tribo de Levi, que vivia debaixo da tutela da lei de Moisés. Como nosso Senhor Jesus Cristo chegou e encerrou a lei, porque está escrito em Romanos 10:4 que Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Nenhum pastor nos dias atuais encontra respaldo bíblico para dar validade a uma lei sucumbida na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é muito sério. Então, tinha que viver debaixo da lei. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, quando Cristo chega, ele é o sacerdote por excelência, porque a Bíblia diz em Hebreus 7:12 que mudou-se o sacerdócio. Necessariamente também se faz a mudança da lei. A lei que outrora era exercida pelos da casa de Levi, e que havia a obrigatoriedade do pagamento do dízimo, deixou de ser sacerdote levítico e agora passa a ser o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo é o sacerdote doravante da igreja, e com a alteração do sacerdote, consequentemente também houve alteração na lei. Louvado seja Deus para sempre. A lei que era obrigatória de 10%, deixou de ser obrigatória para ser a lei do Espírito, que é voluntária. E isso está escrito em 2 Coríntios 9,7, diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós, a fim do que superabundeis em toda boa obra. Paulo instrui a igreja que a igreja deve ser generosa, para não cair nas armadilhas da avareza, porque isso também é uma liberdade para o coração daqueles que servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não pode ser por constrangimento e nem por valor determinado, como fazem esses mercenários da fé, que precisam ser expostos publicamente pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A contribuição é voluntária, sem valor determinado, sem data determinada, conforme aquilo que Deus propôs no seu coração. Então você dá quando quer, você dá quando puder e se você quiser, porque a obra de Deus não é meio de vida e também não é comércio. Tem muita gente enricando com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a igreja, fazendo comércio de nosso Senhor Jesus Cristo. São mercenários da fé. E o que é um mercenário? O mercenário não é um maloqueiro. O mercenário é aquele que trabalha por ganho. É aquele que vive pelo Evangelho. Não querem trabalhar, não querem buscar outro meio de vida e ficam vivendo à custa dos irmãos. São mercenários. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho deixa claro que com a mudança do sacerdote, que deixou de ser sacerdote levítico, passou a ser o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, então a lei do dízimo cessa. Alguém pode me perguntar, irmão Everaldo, mas e em Malaquias 3:10, que é o texto que os pastores usam, gostam de colocar nas envelopes de dízimo? Você sabia que a promessa de Malaquias 3:10 não é bênção espiritual, não é prosperidade financeira? A promessa de Malaquias 3:10 é restrita ao povo de Israel. E a promessa de Malaquias 3:10 é água. Você sabia que é chuva sobre a terra? Você já leu direitinho o capítulo? Porque o povo de Israel vivia de agricultura. E todo agricultor sabe que o bem mais precioso é água. E lá em Israel, aquela região do Oriente Médio é muito seca. E havia muitas pragas na região. Então Deus fez uma promessa para os levitas no capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Eu quero desmascarar esses líderes corruptos religiosos, porque a casa do tesouro nunca foi a igreja. A casa do tesouro era um local que só existia em Israel. Era um local onde se estocava alimentos, minerais e vegetais. A casa do tesouro era o local onde se armazenava as doações de distribuição de todo Israel. Então havia uma ordem na lei, que quando alguém estivesse distante da casa do tesouro, vendia o seu dízimo e comprava aquilo que a sua alma desejasse, conforme está escrito na lei em Deuteronômio. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa dos levitas. E Deus disse, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança,
Repreenderei o devorador para que não vos consuma o vosso fruto na terra, e a vossa vinde no campo não será estéril. Derramarei sobre vós uma bênção tal, água. Repreenderei o devorador. Quem era o devorador? O devorador era o migrador, o cortador, o gafanhoto, conforme está escrito em Joel 1:6, 1, 4, 5 e 6, que era muito comum em Israel as pragas de gafanhoto que devorava a plantação de um dia para o outro. Então havia uma promessa de Deus de derramar chuva sobre a terra, repreender as pragas de gafanhoto, e a semente que os israelitas plantassem no campo, a vinde no campo, não seria estéril, não ia secar e nem ia morrer, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus amados irmãos, a promessa de prosperidade era sobre a plantação dos israelitas. E está aí desmascarado esses líderes religiosos que cobram dízimo em forma de dinheiro. Não há qualquer fundamentação teológica bíblica para se cobrar dízimo em forma de dinheiro nos dias atuais, em pleno ano de 2025. E temos que desmascarar esses líderes corruptos para que a supremacia do Evangelho prevaleça em nome de Jesus Cristo. Portanto, não há qualquer ensinamento de Jesus para os dias atuais, para a coleta do dízimo. Se a gente lê em Mateus 23 e 23, lembrando que ali Jesus não tinha morrido, a lei estava de pé, ele não tinha ido à cruz ainda. Mateus 23 e 23, a lei não tinha se cumprido em Cristo ainda, ele estava cumprindo, ele não tinha dado fim a ela ainda. O novo pacto não tinha sido revelado. O Evangelho só foi revelado 26 anos depois da cruz, no caminho de Damasco, quando o Senhor arrebata Saulo ao terceiro céu. Então, ali Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes na lei, que é a fé, a misericórdia e o amor. Então veja, não há qualquer ensinamento de Jesus em seus dias, nos dias da lei, nos dias de sua carne, para se coletar dízimo. Muito pelo contrário, a palavra ai significa maldito seja vós. A palavra ai significa maldição. Vocês são malditos, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês estão dando o dízimo do hortelã, do edro e do cominho, e despreza as coisas mais importantes na lei. Observe que Jesus faz questão de dizer que o dízimo não era dinheiro, nunca foi dinheiro, mas disse que o dízimo era edro, hortelã, hortaliça, cominho, e que as pessoas que estavam fazendo aquilo estavam se justificando pelas suas próprias obras. Porque já observou que a pessoa que gosta de pagar o dízimo chega, bate no peito, estufa o peito e diz: eu mesmo já paguei o meu dízimo esse mês, mas não dá uma cesta básica a um necessitado, não ajuda um familiar, não compra um remédio para alguém que está necessitado, não dá uma roupa nova a um parente, a esposa, o esposo, aos filhos, não cuida da própria família, mas leva para a igreja o dízimo para se justificar diante de homens corruptos de entendimento, para alimentar a corrupção religiosa. Jesus repreendeu: vocês são hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão distante de mim. Hipócritas, ai de vós, escribas, fariseus, vocês que estão dando o dízimo do edro, do hortelã, da hortaliça. Tem coisas mais importantes na lei. Jesus fez questão de dizer que na lei tinha coisas mais importantes do que o dízimo, que era a fé, a misericórdia e o amor, que é o que precisa ser praticado nos dias atuais.
Então Jesus fez questão de dizer que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. E observe que nos dias de Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Já existia dinheiros e moedas correntes na época, nos dias de nosso Senhor Jesus. Então, em Neemias, no capítulo 13 e o versículo 12, nós podemos verificar que o dízimo ele era pago em alimento, em mineral e em vegetal, e nunca em dinheiro. Veja o que diz a palavra, Neemias 13 e 12. Então todo Judá ou judeu trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite, aos celeiros, onde se estocava os dízimos, alimentos de animais e vegetais, e distribuía aos levitas. Então quer dizer que o dízimo era grão, e já tinha dinheiro, mas era pago em grão. Nos dias de Jesus tinha moeda, era azeite, e era para levar ao celeiro, a casa do tesouro, que está descrito em Malaquias 3 e 10. O dízimo também era dado em animal, e eu quero chamar a atenção para esses líderes corruptos religiosos, e para você que está me ouvindo pela primeira vez. O dízimo era dado em animal e não em dinheiro. Abra sua Bíblia comigo, Levítico 27 e 32. E no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, será santo ao Senhor e entregue aos levitas. Todo fato narrado na Bíblia sobre o dízimo era sempre para os levitas, não para pastores, não para padres, para sacerdotes, para bispo, para papa, não para presbítero, não para diácono, para levita. Agora olha que coisa interessante, porque tem uma questão aqui pouco falada, mas que precisa ser exposta publicamente, para que o povo de Deus abra os olhos espirituais, porque esse texto de Levítico 27 e 32 tem algo maravilhoso aqui sobre o dizimista, porque o dizimista naquela época era isento de pagar a contribuição para aqueles que criavam animais, porque o dízimo era a 10ª parte. A pessoa que tinha 9 boi, 9 cabeças de ovelha, 9 cabeças de jumento, não pagava o dízimo, ficava isento. Os líderes religiosos fazem o povo vender até a sua própria casa para pagar o dízimo da casa que construiu com tanto sofrimento. Então o dízimo era dado só uma vez por ano. Isso é o que está escrito na Bíblia. Atenção, pastores cobradores de dízimo, vocês são mercenários. O Evangelho diz que o dízimo era cobrado anualmente, uma vez por ano. Isso está escrito em Deuteronômio 14, 22. Vamos ler a palavra. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da semente que cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra, ou seja, dinheiro não nasce da terra. O dízimo era anual e não mensal. Mais uma farsa sobre o dízimo aí, desmascarada publicamente. Agora, tinha também o dízimo trional, que era o dízimo do 3º ano, que era para os órfãos. Pastores, vocês que cobram dízimo, recebam a instrução da palavra essa noite. Tinha o dízimo trional, que era para os órfãos, para as viúvas, para os levitas, para o estrangeiro, e era para repartir entre o povo, coisa que os pastores não fazem. Eles ficam com todo o dinheiro, os membros não sabem aonde estão, mas eu quero dizer agora que eu sei aonde está. Está na conta bancária deles, nas faculdades de seus filhos, nas fazendas que eles têm comprado, nos gados.
as casas da beira da praia, parcela, investimento, terreno, apartamento, avião, carro, imóvel, automóvel. É aí onde está o dinheiro dos dizimistas. Acorda, povo de Deus, porque passamos 18 anos presos dentro desse sistema religioso, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o dízimo era, a cada 3 anos, o dízimo que se coletava era para doar. Tudo que se coletava durante um ano era para doar entre o povo necessitado, entre os irmãos, entre os levitas, entre as viúvas, os enfermos. E Paulo ensina isso, né? Que a contribuição do novo pacto, em 2 Coríntios 9:7, era voluntária, sem valor determinado, mas os arrecadados era para repartir entre os irmãos, para que todos vivessem em comum. Então veja, então no 7º ano, Israel não coletava dízimo, porque ninguém trabalhava, a terra descansava, e ali era chamado de ano sabático. Então o povo, os levitas, conforme está escrito em 25:1, né, eles comiam do 3º e do 5º ano. Eles sobreviviam do 3º e do 5º ano. Eles não plantavam. Eu estou me referindo aos doadores. Os levitas recebiam no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, aliás, no 4º ano e no 5º ano. 1º, 2º, 4º e 5º. E os contribuintes, as 10 tribos de Israel, que doava para os levitas, vivia do 3º e do 5º ano, do celeiro que ele guardava, porque no 7º ano era o ano sabático, a terra tinha que descansar, ninguém plantava, né? E não se colhia e nem se dizimava. Então podemos dizer com toda segurança na palavra de Deus, que o dízimo nunca foi dinheiro a ser dado a um líder religioso. Não que não houvesse dinheiro nos tempos bíblicos, porque algumas taxas para o templo, por exemplo, só era paga em forma de dinheiro, já existia dinheiro. Em Êxodo capítulo 30, verso 14 ao 16, o dinheiro era utilizado para comprar sepulturas. Para comprar sepulturas. Repare que já existia dinheiro na época. Em Gênesis 23, 15 e 16, o dinheiro era usado para comprar bois, para serem oferecidos no templo como sacrifício. Existia dinheiro. Em 2 Samuel 24 e 24, o dinheiro era utilizado para pagar tributos vassalos. Já existia dinheiros e moedas correntes na época. Em 2 Reis 23, 33 ao 35, o dinheiro era utilizado para comprar imóveis. Tinha dinheiro. Então eu gostaria de saber dos pastores de hoje, dos líderes religiosos, aonde foi que houve toda essa mudança na Bíblia? Quando foi que o dízimo deixou de ser alimento mineral e vegetal e passou a ser dinheiro na Bíblia? Quando foi que o dízimo deixou de ser lei para estar na graça de Deus? Lembrando que o evangelho sai da boca de Paulo. Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é maldito, é anátema. Agora imagine, Paulo pregou dízimo. Há algum ensinamento de Paulo sobre o dízimo para os dias atuais? Então podemos afirmar com toda a segurança na Bíblia que pregar dízimo para os dias de hoje é maldição, por ser uma lei. E o justo não vive pela lei. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, porque o dízimo era meritocracia. As pessoas tinham que pagar dízimo para poder Deus trabalhar, para poder Deus fazer, para poder Deus agir, para poder Deus mandar chuva e derramar chuva sobre os israelitas e repreender as pragas de gafanhoto, para que a plantação prosperasse. Hoje não. Hoje nós já somos abençoados sem que nós façamos alguma coisa.
Porque Paulo diz que depois da morte de Jesus, em Efésios 1 e 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção de Deus está sobre mim, ela está no meu espírito, ela não depende do que eu faço ou do que eu venha fazer. Ele já cumpriu este papel em mim. Outra coisa que a igreja precisa guardar no seu coração é que depois da cruz, nós não temos que pagar nada. Cristo pagou o alto preço. Não temos que pagar imposto da fé, porque está escrito em Colossenses 2:12, que o escrito de dívida que havia contra nós, Ele cravou na cruz, rasgou e tirou do meio. Querido, não há preço a ser pago em nada. A obra é de Jesus. Se Ele é o dono de tudo, por que tu está dando dinheiro ao dono de tudo? Quem precisa de dinheiro é esse líder corrupto que faz comércio do evangelho de nosso Senhor Jesus. Ah, irmão Everaldo, mas e como é que paga a água? Como é que paga a energia? Divide. Se na igreja tem 100 pessoas, pega 10 pessoas aí com 100 reais cada um e pagou a água, acabou-se. Porque é o evangelho. Se prega de graça recebeste e de graça vos dai. Não é comércio e nem meio de vida. Essa igreja que cobra dízimo não é uma igreja de Cristo. Essa igreja tem CNPJ, não é a igreja de Cristo. Essa igreja tem pastor presidente, não é a igreja de Cristo. Essa igreja é uma igreja empresarial, que faz comércio da obra de nosso Senhor Jesus. É por isso que em toda esquina tem uma. Pedro diz, no capítulo 2, e verso 3 de 2 Pedro, Pedro disse: e também movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, e a condenação dos quais já de largo tempo não tardará, e sua destruição não dormita, diz a palavra. É uma igreja empresarial. Usam os membros para fazer comércio, usam os membros para fazer negócio, falam palavras lisonjeiras para ludibriar os pensamentos dos irmãos. Eles falam palavras que agraciam os ouvidos, mas o propósito é arrancar o dinheiro, enriquecer ilicitamente e fazer comércio e meio de vida do evangelho. Igreja do Senhor Jesus, abre os olhos espirituais. Igreja que prega dízimo, não prega dinheiro. A lei de Moisés está impregnada, e Jesus disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Igreja que prega dízimo, a massa está toda levedada. Tenha certeza disso. Que Cristo abra os teus olhos, que tu entendas o evangelho de nosso Senhor Jesus. Convido a igreja de pé e vamos agradecer a Deus essa noite pelo privilégio de abrir os olhos espirituais daqueles que são amantes da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.